Olá, irmãos, a paz do Senhor. Shalom Adonai. Mais uma porção aqui da palavra de Deus para nós, né? E para as nossas reflexões, na verdade, né? Então tá bom. Lá em Mateus, capítulo de número 18, do verso 1 até o verso número 14, é muito interessante. Eu vou me ater aqui a dois versos, que é o verso de número 3 e o verso de número 4, que diz assim a palavra do Senhor: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. Olha que interessante. Jesus está trabalhando aqui essa questão forte, né, de liderança, de poder, de ostentação. Jesus, ele gostava muito de desafiar as pessoas naquilo que elas pensavam, de forma com que elas pensavam, o que elas iam produzir em termos de pensamento. É muito interessante quando você olha tudo isto, né? E o que é mais interessante é que Jesus, né, ele sempre se ateve ao sentimento das pessoas, né, o que elas tinham no seu coração, o que elas produziam no seu coração, né? E ele faz aqui um comparativo muito bonito, que eu acho interessantíssimo, né? Nós devemos ser como crianças, né? É interessante isso, mas não sermos infantis. Isso aí a psicologia vai trabalhar numa questão que nós chamamos de análise transacional, né? Que é muito interessante, que é os estados de ego, né? O ego pai, o ego adulto, o ego criança, que é muito interessante. E dentro dessa análise transacional de Eric Berne, né, ele pede para que nós fiquemos sempre no adulto. E quando eu olho a posição de Jesus em todos os momentos, Jesus sempre foi de uma característica de um ego adulto. Sempre, sempre, sempre com equilíbrio, com perfeição, com cautela, com meditação, reflexão, devolvendo a pergunta para as pessoas, né? Que é uma verdadeira maiêutica, muito bacana, usado muito no contexto socrático, né? Muito legal. Então a gente começa a aprender com essas questões. E olha que interessante quando ele coloca aqui, né? Quer dizer, para você ser grande, é interessante o contexto. Para você ser grande, você vai ler todo o histórico. Para você ser grande, você precisa ser pequeno primeiro. Interessante isso. Para você ser um líder, como eu havia comentado já em vídeos anteriores, você precisa pelo menos ser servo. Você tem que servir alguém. Para que você possa ser aí um pensador, você precisa ter a capacidade de sentir o outro, ou seja, uma empatia. Caso contrário, eu não vou conseguir fazer nenhum tipo de reflexão. E é interessante que ele faz esse comparativo aqui. Agora, ele diz uma coisa: se você não se converter, quer dizer, a conversão é dar a volta e retornar. Eu estou indo e vou fazer uma conversão. É como um automóvel. Eu estou numa estrada e vou converter e retornar. Então a conversão é isso. E a conversão ela vem seguida de uma palavrinha chamada arrependimento. Isso é interessantíssimo. Para que eu possa retomar. Né? Então é interessante você observar essa característica que o Senhor nos dá. Então, se não fizerdes como menino, eu não posso ser grande no céu. Só que aqui eu quero ser maior que o menino. Isso não vai acontecer dentro do Evangelho. Porque Jesus, ele se despiu da sua nobreza. Ele vestiu a humildade, a roupa da humildade. Em vez de ele colocar uma toga, ele colocou uma roupa de humildade e veio até nós. Já parou a pensar o grau de humilhação desta pessoa diante de todos os anjos da região celestial? Diante do próprio Deus?
tirando a sua vestimenta de rei, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, e colocar uma roupa de humildade, colocar um macacão, colocar uma vestimenta podre. Só que lá na frente, o Senhor nosso Deus, ele reconhece o Senhor Jesus de uma forma maravilhosa. Mas até então, eu preciso aprender essas questões. É interessante fazer essa característica, essa observação de quem é maior e quem é menor. Como é que é composto isto? Né? É interessante você observar essa questão do líder. Ah, eu quero ser líder, mas eu já quero ser pastor, eu quero ser presbítero, eu quero ser um bispo. Calma. Você já foi um cooperador? Você já serviu na igreja? Você auxiliou o seu pastor? Você, com coração voluntário, você estava lá? Ou quanto que eu tenho que ganhar para isso? Lembra do que está lá em Colossenses? Vós servos, obedecei em todos os vossos senhores. É interessante essa questão, né? Antes de eu ser dono, eu já fui empregado. É mais ou menos essa é a característica que está dando para nós aqui, né, dentro desse contexto, né? Então, vamos analisar isso, né? Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino. Quer dizer, o menino, ele é simples, ele é puro de coração, ele é ingênuo. Ele não tem maldade nem malícia. É assim que o Senhor nosso Deus nos quer. É isso que está falando, né, no capítulo 18 e do verso 1 até o verso de número 14. É interessantíssima essa questão, ok? Para pensar um pouquinho sobre essa questão. Quem é maior e o menor? O que significa isso? Lembra daquele mocinho, o fariseu, que estava orando, olhando para cima, e aquele publicano que abaixou a sua cabeça e ele não tinha nem condições de olhar para os céus? Quem foi justificado? Você se lembra disso? Guarda essa palavra com você. Shalom Adonai. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau, tchau. Paz do Senhor. Tchau. Shalom Adonai. Tchau, tchau.